A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar com vocês a respeito de uma live em que Josias, Luiz Eugênio e Luiz Fernando Pita, esses três pastores da Maranata, fazem uma live falando sobre família, um projeto de Deus. Foi no dia 9 de fevereiro. Casais com oração impedida. Agora eles estão investindo muito nas lives, né? Diz então Gedeuti que pregação não vale muito, né? Então agora eles estão fazendo live, essas conversas aí, né? Então vamos ver o que eles conversaram, vamos ver o que eles fizeram. Ele fez a apresentação ali, diz que eles são ambos, né? São do Conselho Presbiteral. E Luiz Eugênio é secretário-geral da Seita Maranata, que coisa, né? Então o que ele fala aqui? Eles usam o texto de 1 Pedro 3,7, que é a revista corrigida. Essa é bem difícil, essa versão. E diz assim, ó: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, impedida está até aqui, ó. Impedida é essa palavrinha aqui em grego, que é o Strong 1581, né? E diz assim, ó, é copto. É cortar fora, remover de uma árvore. Irmãos, é cortar, é ceifar, é tirar mesmo. É interessante que aqui, ó, a corrigida está aqui de novo, né? E a segunda versão é a católica que eu coloquei para vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas, por serem de constituição mais delicada. Tá vendo? Porque essa palavrinha aqui, astênis, né, que pode ser traduzida como vaso mais fraco, pode ser traduzida como constituição mais delicada, como delicada, né, e também por ser herdeiros como vocês do dom da vida. Assim a oração de vocês não ficará sem resposta. Também amenizou aqui, né? Diz ali impedida, que é sem resposta. Agora tem, irmãos, eu estou colocando para a gente perceber como cada um fala, né? Fala a mesma coisa, praticamente, né? Mas existem algumas diferenças que a gente vai ver como dá uma diferença quando a gente pega uma versão que é mais próxima do original. Vocês vão ver como dá uma certa diferença. Olha só, a nova linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem de hoje diz assim, olha: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco. Ele traduziu essa palavra astênis, né, como mais fraco, né? E que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Olha só, né? Aqui colocou até como vocês. Essa aqui está mais longe um pouco, né? E a quarta versão, que é a NVI, que eu gosto muito dessa versão, diz assim, olha: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios, né? No convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, ou seja, com reverência, honra mesmo, né? Como parte mais frágil. Eles traduziram essa palavra grega astênis como parte mais frágil, como parte mais frágil. Olha que interessante, irmãos, não como vaso. E co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas, né, as suas orações. Então, irmãos, notem que usou então a palavra como parte mais frágil. A corrigida usou o vaso mais fraco, a católica como uma constituição mais delicada, a NTLH, que é a nova linguagem de hoje, nova tradução, como sexo mais frágil, e a NVI, que é a que eu gosto mais, que eu acho que é mais próxima do original, usou como parte mais frágil.
essa palavrinha parte mais frágil é que faz toda a diferença. Embora no original possa até aparecer a palavra vaso. Mas quando você fala em vaso, você dá a entender que são duas partes. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que os dois são um só. Porque quando traduz como vaso, você pensa que são duas coisas distintas. Estão vendo? Né? O homem como se fosse um vaso mais forte e a mulher um vaso mais delicado, mas como se fossem dois. Sendo que a palavra diz que são um só. Os dois são um só. E a mulher, então, ela é aquela parte. Isso aqui deveria ser um só. Né? Essa ilustração. Então, aqui, ó, nesse caso, nessa versão, foi usada a expressão que eles colocaram lá, os três ali, como vaso mais fraco. Que traz a ideia de uma peça, uma unidade comparada com algo mais forte. Está vendo? Como se fosse duas coisas. O mais fraco comparado com o mais forte. Né? No caso, o homem é o mais forte e a mulher sendo a mais fraca, como se a mulher fosse mais fraca, né? Embora seja mais delicada. Né? Coloca como duas coisas distintas, estão vendo? Duas coisas separadas. E não é essa a questão. Os dois são um só. Cada um é vaso, sendo a mulher o vaso mais fraco, tá vendo? Aqui que está o problema. Porque quando você pensa em dois vasos, você separa os dois. Mas, na verdade, na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 1. Né? Então, são duas unidades, duas peças. A mulher, a mais fraca, que pode vir a trazer a ideia até de inferioridade, digamos assim. Né? Se você pensar em força e resistência, talvez deve valer menos. Ah, não, esse aqui tem mais força, né? É mais forte, é mais resistente. Então, às vezes vale mais, custa mais, né? Agora, a versão católica diz que é mais delicada, né? Usa como se fosse uma constituição mais delicada. Mas também como se fossem duas pessoas distintas. Como se um fosse mais forte e a mulher como mais delicada, né? E a terceira versão, como nós já falamos para vocês, que é a nova tradução da linguagem de hoje, fala de um sexo mais fraco. Mulher é o sexo mais frágil. Existem dois sexos, homem e mulher. E a mulher é o mais frágil que o homem. Frágil em quê? Pode ser fisicamente, emocionalmente. Sim, pode ser. Nós não estamos negando isso. A questão não é essa. A questão é que coloca-se como se fossem duas coisas distintas, né? Duas peças distintas, né? Ah, mas é mais frágil? É mais fraca? É. Irmãos, ninguém está dizendo que a mulher não é mais frágil que o homem. É sim. Isso a gente tem que admitir, que é mais frágil e é mais fraca que o homem. E ela é mais fraca, é tão mais fraca que ela é mais fácil de ser dominada. Né? A fragilidade da mulher é uma grande desvantagem quando se fala em força e resistência. Irmãos, uma mulher, se for comprar briga com um homem, com certeza ela vai sair perdendo. Não tem como. O homem é muito mais forte do que a mulher. O homem, ele domina a mulher pela força. Ela não consegue resistir à força do homem. Então, a mulher, né, ela tem essa grande desvantagem com relação ao homem. A quarta versão, então, diz que é a parte mais frágil. Irmãos, aí que está a questão. É parte de algo ou de alguém. Aqui é ser parte do homem, do marido, pois ambos são uma só carne, uma coisa só. Ser parte é fazer parte da vida do marido e ele da vida dela. Irmãos, um fazer parte da vida do outro dentro do possível. Né? É compartilhar todas as coisas juntos, em todos os momentos possíveis, sem segredos e sem reservas. Então a gente já vê, quem já participou de reuniões de casais, muitos pastores hoje em dia fazem, né, reuniões de casais, tem muito preparo. Não é o caso desses pastores da Maranata. Eles não têm preparo nenhum para falar de família. Eles não têm preparo nenhum para falar
de mulher, de marido, de esposa. Eles não têm preparo, eles não sabem. Eles ficam lá chutando aqui e dali, ficam perdidos ali, contando uma piadinha, contando um caso ali com fulano, outro caso com cicrano e tal. Nunca falam de si mesmo, né? Mas eles não têm preparo, a gente sabe disso. Embora, né, um ou outro conheça um pouco mais a palavra de Deus, mas preparo para tratar de um assunto tão delicado como esse, eles não têm. E eu acho que eles não têm nem liberdade para falar sobre isso. Então é sem segredos, sem reservas. Irmãos e ali, eles são cheios de segredinho, eles são todos reservados ali com relação às suas mulheres, às suas esposas. Eles falaram isso no final dessa live. Então eles dão sempre a entender que a mulher não faz parte da vida deles, não faz parte desse ministério deles, não faz parte dessa unção deles. A mulher, irmãos, é outro vaso ali, né? Então essa é a questão, é ser parte. A ênfase que eu quero dar é exatamente essa. É ser parte. É ser parte. Não, ser parte, irmãos, não é ser igual. Pois ambos são diferentes no agir, no pensar. Sim, homens e mulheres são da mesma espécie, mas de gênero diferente. Uma é macho, outra é fêmea. É homem e mulher. São diferentes. São diferentes em muitas coisas. Mas os dois são um só. Irmãos, não é, e um não está competindo com o outro. Porque os dois é uma unidade, é um vaso só. Frágil diz respeito talvez à sua fraqueza física e também emocional, pode ser sim. Mas ser frágil não é ser um ser inferior. Nem por conta disso a mulher pode ser desvalorizada. Mas nós sabemos que na seita Maranata ela é desvalorizada. Ela é desvalorizada. E fazem diferença entre homem e mulher. É tanto que Gedeuti, certa vez, ele chamou os pastores lá para frente, lá para cima, lá do púlpito, no Manaim, e tinha um pastor de um outro país, de fora, não lembro que país que ele era, e a mulher não entendeu e começou a subir lá no púlpito, lá no tal do púlpito, no altar, né? Junto com os outros pastores. E Gedeuti ficou desesperado. Não, ela não. Falou várias vezes. Até que o Josias falou assim, não, ela não está entendendo, né, o português, ela não entende. E ela começou a subir, e ele, ela não. Parece que não lembro se depois ela subiu ou se seguraram ela, acho que parece que depois ela subiu. Né? Mas então eles fazem essa diferença. Porque lá em cima é só os pastores. Se tiver só os pastores ali, mulher nenhuma pode chegar perto ali. O espaço é deles, aquele quadrado é deles. Então, eles fazem muito essa diferença. Nós sabemos disso. Já falamos várias vezes, né? Então, a fragilidade ou delicadeza, ou fraqueza até mesmo, não a faz inferior. Como muitos pensam, mas a faz ser diferente. A mulher é diferente do homem. Mulher, irmãos, é um gênero diferente. É outro gênero e não outra espécie. Entenderam? Homens e mulheres é a raça humana. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os dois. Irmãos, aqui só para ilustrar, eu coloquei aqui algumas diferenças que eu peguei na internet. Irmãos, eu não sou dessa área, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, né? Eu sou funcionária pública, eu mexo com papel. E eu coloquei aqui que eu fiz uma pesquisa assim, rasa, na internet mesmo. Se vocês quiserem discordar, deixar aí no comentário, não, eu não concordo com isso, nem com aquilo, eu acho que não é assim e tal, não tem problema nenhum, você pode discordar. Não vou ficar entrando nesse conflito com vocês. Mas foi uma pesquisa rápida, por cima mesmo, e rasa pela internet. E diz assim, alguns exemplos de diferença. Quanto à fidelidade, a mulher trai menos que o homem. A mulher é mais fiel. Então, aqui está na revista super interessante, de 2011, já tem muito tempo. Primeiro, devemos ter em mente que o homem tem um hormônio sexual muito potente. O andrógeno. Isso pode gerar maior
agressividade sexual em relação à mulher, influenciada por um hormônio mais suave, o estrógeno. Em segundo lugar, a cultura brasileira dá ao homem liberdade para fazer sexo e diversificar suas conquistas. Então, irmãos, essa revista super interessante diz que existe essa diferença por questão de uma das coisas, né, com relação aos hormônios e outra coisa com relação à nossa cultura. E nós sabemos que isso existe, irmãos, até dentro da Maranata, até dentro de qualquer igreja. Nós sabemos que existe mulher que trai lá dentro? Existe mulher que trai. Mas nós sabemos, irmãos, pelo menos os comentários que chegam aqui, né, e que nos mandam áudio e tudo. Irmãos, inúmeros homens ali dentro, né, independentemente de serem diáconos, obreiros, pastores, traem suas mulheres. Temos muitos relatos aqui. E quanto à ossatura, a mulher tem uma constituição óssea mais fraca que o homem, é mais suscetível à osteoporose. A osteoporose é mais comum em mulheres por causa da baixa produção de estrogênio após a menopausa. Me parece que sim, né? Eu mesmo tenho osteopenia e o Solo, meu marido, não tem nada disso, tem os ossos muito mais fortes que eu. E quanto à incidência de litíase biliar, que são as tais das pedras na vesícula, a mulher tem mais tendência a ter pedras na vesícula que o homem, tá vendo? Interessante que outro dia eu mesmo tenho muitas pedras na vesícula, né? E meu marido solo não tem nenhuma. Eu fui até procurar um médico há pouco tempo, né, por um problema de uma das minhas filhas, por conta de uma cirurgia. E ele falou assim, né? Sim, eu faço sim cirurgia de pedra na vesícula. Pode me procurar que eu faço. Deve ser, e como é que é? Isso dá mais em mulheres do que em homens? As palavras dele foi o seguinte, olha, falou exatamente isso, olha, 90% aqui são mulheres. 90% que eu opero são mulheres, 10% são homens, ele falou. Isso aqui já é bem antigo, até quando procurei isso aqui, e diz assim, ó, as pedras na vesícula atingem cerca de 10% da população brasileira. São 2 vezes mais frequentes em mulheres e motivam inúmeras visitas aos consultórios médicos. 2 vezes, o médico falou assim que não. Ele falou assim, eu opero, 90% que eu opero são mulheres, ele falou. Aqui ele até disse que são 2 vezes, né? O cálculo acontece por uma combinação de fatores, como questões hormonais e alimentação rica em gordura. Explica Marcelo Averbar, presidente da Comissão Científica da SOBED, Sociedade Brasileira do Aparelho Digestivo. Tá até aqui o link aqui de onde eu tirei, né? Essa explicação aqui. Mas, em compensação, a litíase renal, que é pedra nos rins, dá mais em homens. 2 vezes mais comum em homens. Parece que os homens são mais negligentes com relação a beber água. As mulheres bebem mais água, bebem mais chá, né? E quanto ao metabolismo, olha que interessante. A mulher tem mais tendência a engordar que o homem, que tem mais facilidade para emagrecer. Tá vendo? Então, a mulher ela tem mais facilidade para engordar e mais dificuldade para emagrecer. Enquanto que o homem ele tem mais facilidade para emagrecer. E é mais difícil dele engordar. Olha. Mas tem fulano que é mais gordo que a mulher, que não sei o quê, que papapá. Irmãos, aí você pode discordar, não tem problema nenhum. Isso aqui eu peguei assim de uma pesquisa rápida na internet. Como eu falei para vocês, não sou da área, né? Mas você mesmo, se você começar a observar bem, né? E quanto ao sistema hormonal? O sistema hormonal da mulher é totalmente diferente do homem. Totalmente diferente. Elas amadurecem antes do homem e envelhecem antes do homem. Então a gente vê moças, né, com 13, 14, 15 anos mais maduras do que os homens, né? Um rapaz de 15, 16, 18, 20 anos é um menino. Né? Não tem muita maturidade, enquanto que as moças com 15, 16, 18 anos são já bem maduras, né? Outro dia eu vi até um testemunho de uma moça, que hoje ela está com 25 anos, ela falou que casou com 15 anos.
Com 16 anos ela já tinha filho, já cuidava de casa, já cuidava do marido, cuidava da casa, fazia comida, lavava roupa, enquanto que as colegas dela da escola estavam lá brincando, né, se divertindo ali, com aqueles, né, com outras coisas, com festinha, tudo. Ela estava lá correndo, que tinha que voltar para casa, tinha que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, tá vendo? Então, assim, me parece que aqui, né, tem razão, né? Parece que as mulheres amadurecem antes, mas também envelhecem antes que os homens, né? E quanto à pele? Tem a pele mais fina que o homem, né, a mulher. Por isso ela se enruga com mais facilidade que o homem, tá vendo? Ah, mas tem homem que enruga mais do que a mulher, tem uma, né? Pode ser mesmo, não estou dizendo, mas o que parece que o fato aqui é que a mulher tem a pele mais fina que o homem, né? E a estatura? As mulheres são mais baixas que o homem, são mesmo. Uma mulher aqui no Brasil, pelo menos antigamente, lembro quando eu estava na escola, eu tinha 1,64 m, eu ficava lá no final da fila. Eu tinha 1,64 m. A maioria era tudo assim, né, 1,50 m, 51, 52, 55, 58. Eu com 1,64 m estava lá no final, que tinha que dar preferência para deixar as mais baixinhas na frente, né? Então, a mulher com 1,60 m, pelo menos há muitos anos atrás, era considerada alta. Mas agora, como nós estamos numa geração, né, a geração do iogurte, como dizem, né, a geração Nutella, a geração sei lá o quê, parece que estão crescendo mais. Né? Talvez as meninas também agora estejam crescendo mais, né, desenvolvendo mais, os homens também. Mas antigamente, eu lembro que antigamente diziam-se que o homem com 1,70 m era considerado, né, alto aqui no Brasil, que é a estatura mediana do homem brasileiro. Hoje em dia, também, com esse negócio de academia, todo mundo fazendo, né, crossfit, essas coisas todas, acho que eles estão esticando mais, né? E quanto à visão, isso aqui é bem interessante. Mulher tem visão periférica maior que o homem. Garotos são mais atropelados mais facilmente que meninas, tá vendo? As mulheres enxergam, né, ela tá chegando na frente, mas enxerga também a visão periférica dela, né, mais ampla. Homens não acham nada na geladeira. Isso já aconteceu com você? Do homem procurar alguma coisa na geladeira e ele não encontrar nada? E a mulher vê tudo que está na geladeira sem nem virar a cabeça. Ela já sabe tudo, né, onde está cada coisa, né? Em compensação, o homem dirige melhor à noite e a mulher dirige melhor de dia, durante o dia. Olha, homem estaciona melhor o carro. Tem mais noção dianteira e traseira que a mulher. O homem nomeia cores como azul, vermelho. A mulher nomeia cores como azul, piscina, verde esmeralda, amarelo, canário. A mulher é mais detalhista, né? Leitura de mapa. Mulheres odeiam ler mapas. Homens não se importam, apreciam. Olha que interessante. Mas tem mulher que gosta de ler mapa, né? Eu mesmo lembro, quando eu morava em São Paulo, eu sempre conto isso pro Solo. Eu colocava o mapa da cidade de São Paulo bem grande em cima da mesa. Cada vez que eu ia num lugar diferente, eu olhava tudo no mapa. Ah, tem que passar por isso, por essa avenida, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então eu olhava tudo no mapa antes de chegar no lugar. Eu já tinha um mapa na minha cabeça, né? Então mulheres têm um sexto sentido, captam sinais quase invisíveis. Homens não captam muito bem, para não dizer que não captam nada. Tá vendo? Exemplo, ela entra numa sala com 10 casais, logo ela percebe quem está bem ou não. Então a mulher parece que tem um sexto sentido, né? Mas você pode discordar disso, não tem problema nenhum, não. Tem mais sensibilidade, o homem nunca consegue mentir para ela. Não sei não. Intuição feminina, ela analisa com sua capacidade cerebral. Quando quer mentir, mente sem ser desmascarado. Parece que diz que né? Eu acho que os dois sabem mentir bem quando querem mentir, né? Não sei, né? Aqui em casa a gente bate muito em cima disso, viu, irmãos? A gente combate muito a mentira. Então aqui em casa é meio difícil um mentir pro outro. Isso aí praticamente não acontece, porque a gente bate muito nisso. A gente não abre mão desse valor, né? A gente não negocia esse valor. Então, quanto à audição, ela escuta melhor que os homens. De longe, ela escuta o bebê chorando. Isso é verdade. Homens menos sensíveis ao sofrimento da mulher, mulheres são mais misericordiosas com seus maridos. Agora, aqui tem um quadro bem interessante, irmãos. Eu achei até coloquei aqui, copiei e colei aqui para vocês, mas
quiserem discordar também não tem problema nenhum. Por que as mulheres ficam tristes? Por que os homens ficam tristes? Derrota do time de futebol, amassou o carro, estão com fome. Irmãos, olha, aqui quando alguém leva uma batida no carro, a gente sabe que o solo não vai gostar nem um pouco. Né? A Ruth fala, não quero nem ver a cara do meu pai. Fala, não, só um arranhãozinho aí e tal, não sei o quê. Mas o homem, ele se importa muito com esse negócio de amassado no carro, né? Como as mulheres escolhem seu shampoo, olha só. Então elas escolhem com proteína, extrato de aloé, que dê volume, com minerais, vitaminas, com queratina, sei lá mais o quê. E o homem, pela embalagem, o que tiver escrito shampoo e pronto. Né? E quando as mulheres adoecem? As mulheres nunca adoecem, né? Ela está sempre bem, né? Só um pouco cansada. E os homens, né? Estou bem, só um pouco cansado. Presta atenção, olha. Essas são minhas últimas palavras. Em que as mulheres pensam quando se olham no espelho? Não estou tão mal assim. Estou gorda. Pelo menos tenho charme. Eu preciso de uma dieta. Estou muito gorda. E os homens, quando se olham no espelho, como que eles se acham? Então, irmãos, existem essas diferenças entre homens e mulheres. As mulheres, tudo isso para mostrar para vocês que as mulheres são diferentes dos homens. São diferentes dos homens. Mas isso não significa que valem menos do que os homens. São diferentes. E diz então, de forma que não seja interrompida as vossas orações, né? Como nós já falamos aqui. É a mesma palavra que diz lá em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e copto. É cortada mesmo, né? E lançada ao fogo. Irmãos, agora vamos voltar aqui nos 3 pastores que estavam falando sobre isso, mas não explicaram nada disso. O principal, eles passaram por cima. Olha como eles erraram feio aqui, olha. Olha só a conversa deles. O que tinha de principal, que era a essência do versículo, eles não colocaram nada. Foram para lá sem pesquisar nada, né? Nem Luiz Eugênio, que deve ter um dicionário lá de hebraico, grego, tudo, não pesquisou, né? Então ele fala coabitar com entendimento, ajudar a esposa nas tarefas do lar, que muitas vezes ela trabalha fora, ser inteligente. Pita citou que o marido deve proteger, defender a esposa, amar e se dar à sua esposa. Amar, irmãos, na Bíblia, é se entregar. É entrega, não é sentimento. Aqui até que ele foi bem. Amar é se dar à sua esposa. É entrega. É se entregar sem reserva nenhuma. Mas eles se reservam. Eles se reservam. E muito com suas esposas. Amar é se entregar à sua esposa sem reserva nenhuma. Ou seja, é priorizar a sua esposa. Por isso que fala, ame a sua esposa. É se entregar, é priorizar. Jesus, quando ele se entregou à cruz, ele colocou, né, ele colocou a sua vida, entregou a sua vida por mim e por você. Ele priorizou cada um de nós, a nossa salvação. Olha como que Jesus fez. É isso que diz aqui, ó, amar é se entregar. E Pita, então, citou que o marido deve proteger, defender a esposa. Ele citou até o exemplo do cachorro, né? Diz que um cachorro foi atacar uma vez uma esposa e o marido se escondeu embaixo do caminhão. Né? Ou seja, não defendeu a esposa. Irmãos, está cheio de marido dentro da seita Maranata que não defendem suas esposas, não defendem, não priorizam e não defendem suas esposas. Deixam suas esposas trabalharem na cozinha, pegando coisas pesadas, servindo de copeira para esses pastores. Mas qual o problema de servir de copeira? É que muitas vezes elas são humilhadas nesse ofício aí, nessa função aí. Eles se acham no direito de humilhar, porque a mulher está servindo eles ali. E eles estão numa posição mais privilegiada.
eles acabam que se sentem superior à mulher que está ali simplesmente naquela função de copeira. Eles não conseguem entender que elas estão ali de boa vontade, né? Que elas estão achando que estão fazendo isso para Deus, para o Senhor, né? Para o Senhor aí, né? Para o Senhor, né? Vocês aí, né, pastores, né? Então, marido, não deixa a sua esposa fazer parte disso, se prestar a isso para esses pastores nessas cozinhas aí de seminário, né? O que mais? Diz que o marido é o cabeça do seu lar. Irmãos, eu nem vou falar sobre cabeça, nós já temos um vídeo explicando exatamente essa palavra aqui, cabeça. Fizemos um vídeo. Depois vou ver se até eu faço outro vídeo melhor, explicando melhor o que é ser cabeça. Não vou nem entrar aqui, porque isso aí é um outro vídeo, né? Se der errado, vai cobrar do marido. E Luiz Eugênio também tropeçou nesses negócios aqui de cabeça. Todo mundo tropeça, né? Luiz Eugênio fala da bênção eterna, que os dois são herdeiros da vida eterna. Irmão, sabe por que o Pedro fala assim que agora a mulher também, né, que ela é co-herdeira, que ela é herdeira? Porque no Antigo Testamento, na lei, a mulher, ela não é herdeira. Então, por isso que quando a Noemi, quando ela ficou viúva, tem até um vídeo explicando isso. Nós fizemos um vídeo bem interessante, ele tem pouquinha visualização. Tudo que a gente explica sobre a palavra de Deus tem pouca visualização, né? Então, a Noemi, quando ela ficou viúva, ela não herdou nada. Assim como as noras, quando ficaram viúvas, ela também perdeu os 2 filhos, não foi? Elas não herdaram nada, elas ficaram sem terra nenhuma. Por isso que depois Deus providenciou um resgatador lá, para poder elas terem terra, ter onde morar. Elas não eram herdeiras, a mulher não era herdeira de nada, né? É o caso também das filhas de Zelofeade. Nós fizemos também um vídeo sobre isso, né? Então Pita disse que se estiver brigado com a esposa, você deve ir lá e se corrigir diante dela, se desculpar, orar juntos. Será que eles fazem isso? Será mesmo que eles fazem isso com suas esposas? Né? Falam tanto de perdão. Será que algum deles já pediu perdão para sua esposa? Será? Homem também é meio difícil de pedir perdão, né? A mulher, ela pede perdão, mas às vezes ela é mais difícil até de perdoar, né? Mas isso também varia, né? De um para outro, né? Então, o Luiz Eugênio disse que aprendeu com o pastor Dodge a nunca dormir com problema com o outro. Ele disse que o pastor Dodge falava isso. Agora, será que eles aplicam isso na vida deles, na prática ali? E falaram várias vezes sobre isso. A palavra dura suscita ira. Às vezes dá uma palavra dura para a esposa e vice-versa. Mas deu palavra dura, ou a esposa para o marido, tem que pedir perdão. É isso que tem que fazer. É pedir perdão. Não é nem desculpa. É perdão mesmo, né? Irmãos, no minuto 11, o Luiz Eugênio faz uma enrolação tão grande que não dá nem para... Olha, moça, ele fez um negócio, uma enrolação. Ele faz assim, enrola e não fala direito, já pula para outro negócio, e Daniel, e não sei o que, e Eva, e não sei o que lá. É até difícil de se desenrolar. Para isso, tem que pegar palavra por palavra, escrever tudinho, colocar aqui para vocês, fazer um vídeo só para isso. Porque ele fez um negócio, parece que eles fazem questão de enrolar para não passar nada, para dizer que sabe muito, entendeu? Daí pula para cá, pula para lá, vai para um lado, vai para o outro, né? Diz que oração impedida é o maligno agindo dentro dos lares. Irmãos, oração impedida, nós colocamos aqui. É quando o homem não trata a sua mulher com honra. Não trata a sua mulher como uma parte mais fraca. Como uma parte mais frágil. Quando não trata a sua mulher como parte. É isso que é oração impedida. Não tem nada a ver com o adversário, com o diabo, com nada disso. Com mais que eles falam aí, maligno. Não é nada. Tá lá. O texto é simples. Tem que tratar a mulher como uma parte mais fraca, para que as suas orações não sejam cortadas. É simples. Mas ele fala não, que eles ficam espiritualizando demais isso, a oração está impedida porque existe um problema espiritual dentro de casa. É um problema espiritual o quê?
Eles colocam como se fosse dois vasos. Talvez seja isso, né? Ele como se fosse um vaso superior e ela como um vaso inferior. Aí dá problema, vai dar problema. Vai dar problema. Se ela não for muito resignada, vai criar problema. E Pita, então, fala assim, a oração é impedida porque não tem comunhão com o Senhor. Aí cada um chuta para um lado, chuta para o outro. Errado, errado. O texto, eles mesmos usaram o texto. Que a oração é impedida, que foi cortada, que foi lançada fora, foi cortada, foi ceifada para fora. Não é por causa de falta de comunhão com Deus, não, é porque não honrou a sua esposa como a parte mais frágil. Simples. Basta olhar o texto. Mas eles não, ficam enrolando para cá, para lá, rodeiam, chuta para tudo que tá lá, faz gracinha, tá, né, tá, faz umas enroladas, tal, né? E Luiz Eugênio, então, cita o pastor Jairo, né, referência na obra em dons espirituais. Ah, irmãos, não vou nem falar sobre isso. Disse que o perdão é para quem errou. Eu sou da época do pastor Jairo. Disse que o perdão é para quem errou, né? Disse que o pastor Jairo falava isso. Então, é melhor se não errasse, assim não precisa pedir perdão. Olha só. Então, tem que ter... Não erre, assim, você não tem... Porque pedir perdão, olha, é um absurdo, né? Então, não erre, trate de não errar. Irmãos, errar, isso aí faz parte da cultura da Maranata. Todas essas aberrações aí faz parte da cultura da Maranata. Tratar mal a mulher, desprezar, não tratar como parte, não priorizar a mulher, tudo isso, irmãos, eles nem pregam sobre isso, acredito. Como eles não pregam, talvez não vivam isso, não passam isso para ninguém. Você aprende com exemplo. Será que eles dão exemplo disso? Eles priorizam sua mulher? Como que vai priorizar? Se fica o tempo todo viajando, indo, né? E é só o clube do Bolinha que viaja. Viaja entre eles lá. Mulher fica em casa cuidando dos filhos lá, né? Luiz Eugênio fala que às vezes o marido e a esposa, um fere o outro com palavras. Como fazer para não ter problema na oração? Como fazer para não ter problema na oração? Está escrito lá, Pedro falou. Trate sua mulher com honra como parte mais frágil, mais fraca. Está escrito. Aí eles ficam, não, peça a Deus sua resposta. Pedro já respondeu. Que coisa! Tá lá, eles não sabem ler Bíblia, não. Tá lá, vocês mesmo leram isso no começo e ficam aí. Ah, mas a gente tem que enrolar aqui pelo menos uns 30 minutos, né? Então vamos começar a enrolar aqui, né? Tá, né? Vamos ver aqui o que mais que a gente vai ficar enrolando aqui. Sentamos aqui, não sabemos nem para que estamos aqui, né? Aí eles sentam ali sem preparo nenhum de nada, né? E quer passar alguma coisa para a família. Eles não têm preparo nenhum, nem se preparam. Você pelo menos visse alguns vídeos aí, tem Cláudio Duarte, tem que mais? Tem vários vídeos aí de família aí, tem outros mais aí, né? Muita gente hoje em dia aí falando sobre família. Pita disse que é melhor ter perdão que razão. Ter perdão que razão, essas palavras dele. Ele não fala de pedir perdão, eles têm essa humildade, né? Pita disse que a mulher as guarda ressentimento, e aí entra o clamor pelo sangue de Jesus. Olha que coisa, meu pai do céu. Aqui deu um desânimo, viu? Aqui, nossa, fiquei desanimada aqui, viu? Que horror. Um horror. Recurso do casal é o clamor pelo sangue de Jesus, tirar a sujeira do nosso coração. Aí fala que não tem que ficar clamando, se você está se sentindo ofendido, clame para o Senhor tirar essa tristeza do seu coração. Está se sentindo ofendido? Você tem que liberar outra parte do perdão, né? Se você não consegue conversar nem com a sua esposa, com o seu marido sobre isso, o ideal é conversar e que um possa perdoar o outro, né? E toda vez que o marido for pedir perdão para a mulher tem que falar assim, eu também quero que você me perdoe de ter feito isso. A mulher me perdoe, eu também peço que você me perdoe. Uma vez nós estávamos num desses seminários de casais, era um seminário mesmo, acho que era Casados para Sempre, não lembro bem.
Ah, eu não lembro bem. Nós fizemos um seminário aí, tinha vários pastores, né? Muitos deles eram da Maranata, e via a mulher pedindo perdão para o pastor. Eu vi. Ela chorava e pedia perdão para ele, era a hora do perdão. Né? Ela chorava e ele falava: tá bom, mulher, tá perdoado, tá perdoado. Eu falei: ei, mas é Maranata mesmo, né? Em vez de falar: não, mulher, eu também peço que você me perdoe. Eu também já errei tanto com você. E a gente sabe o quanto que ele já tinha errado com ela. Mas ele estava lá, né, naquela arrogância toda. Mulher, eu sei, tá perdoada, tá perdoada. Não, irmão, se ela, né, ela tá ali se humilhando, digamos assim, né, pedindo perdão, ele também, né, ele também deve descer ali e falar: não, eu também peço que me perdoe. Isso sim é saudável. Não é ficar lá: não, não sei o que, você também, tá. E Josias diz que os dois são um só, são co-herdeiros. Pelo menos falou alguma coisa certa aqui, né o radialista. Isogênio diz que às vezes o camarada negligencia esse negócio de família e põe a culpa na igreja. Irmãos, não é que negligencia esse negócio de família e põe a culpa na igreja. Primeiro que a Maranata não é nem igreja, é uma seita. E seita é assim mesmo, eles desprezam as mulheres. Toda seita é assim. Isso é característica de seita. Se vocês olharem como que são as outras seitas, é assim mesmo. Tem uma lá que a mulher tem que até ficar usando véu lá dentro, né? A humilhação é tanto que tem que botar até um véu, né? Então, assim, isso é característica de seita mesmo. E como a liderança não dá exemplo, você aprende com o exemplo. Se a liderança não dá exemplo nenhum, se eles vê, eu já cansei de ver pastor da Maranata dando patada em esposa. Eu já cansei de ver. Você nunca viu, não? Eu já cansei de ver. E eles são até louvados, principalmente na minha época. Nossa, há uns, sei lá quanto, mais uns 25 anos atrás aí, eles falam assim: ah, aquele pastor ali, ó, tá vendo? Olha, ele dá cada chute na esposa. Mas aí que eles gostam mesmo. Por isso que ele é bem visto lá dentro da Maranata. Mas eu escutei isso no Manaim, aqui em Brasília. Tá vendo? Não vou nem dizer da onde. Lá do outro lado, lá da cidade lá. Mas eu já escutei isso. Luiz Eugênio diz então que às vezes você larga a mulher e sai com os colegas, amigos, concentra tanto no trabalho e esquece da família. Irmãos, tem uns. Tá sem acento aqui, porque eu não sei colocar acento nesse teclado aqui do solo. Vocês não reparem, não, viu? Aqui para cima que eu fiz do lado do meu computador, aqui para baixo eu fui acrescentando. Esse teclado aqui é muito diferente do meu. Não consegui achar os acentos, agora vai ficar assim mesmo. Diz que os apóstolos levavam Pedro até as mulheres, quando possível. É bom fazer, né? Ele quis dizer que o Pedro, quando ele viajava, ele levava a sua esposa. Fala isso mesmo, né? Não pesquisei aqui qual a passagem, mas tem sim, Pedro levava sua esposa nas viagens, né? Agora, pastor, levar a sua esposa a alguma viagem? Não sei se você sabe de algum pastor que leva. Nós, quando nós saímos da Maranata, nós ficamos 10 anos em outra denominação. Praticamente todas as viagens que o Solo ia, eu ia e levava as meninas. Nas viagens que eu ia e levava o Solo e as meninas. Aí era todo mundo, era a família toda, a gente andava, eram os 5. Era passagem para 5. Hotel, tudo, saía tudo do nosso bolso, mas eram os 5. Tinha que ser os 5. Contou o caso do menino que queria pagar por 1 hora de atenção do pai. Ah, ele fala que o menino estava sempre pedindo atenção do pai, o pai não tinha tempo. Não, agora não posso. E agora eu tenho que fazer isso, agora eu não posso falar com você, agora eu não posso brincar com você. Chegou no outro dia, o menino falou assim: pai, quanto que você ganha por mês? Ganho tanto. Então por hora você ganha quanto? Eu quero comprar 1 hora sua. Ele levou lá umas moedas e falou assim: eu quero comprar 1 hora sua. Queria atenção do pai, queria comprar, pagar pela atenção do pai. Olha só que coisa, né? Aí ele fala que nossas esposas reclamam que não temos tempo. E não tem mesmo. E que é coisa melhor do que ficar lá nessa seita aí, fica lá entre eles, fica lá nos Manaíns, tem chalé para eles, estão lá dando aula, estão em evidência, estão lá em cima, lá no palco, lá, os outros estão ali embaixo na plateia. Eles estão em evidência. Ali eles se acham muito superiores, se acham ali, né? E estão falando sem ninguém poder retrucar, sem ninguém poder fazer um comentário.
sem nada. Ai, daquele retrucar alguma coisa, levantar a mão e falar, opa, eu acho que não é assim não. Na hora vai embora dali. Então eles estão numa situação muito, muito cômoda. Difícil é ficar em casa, dar atenção para a mulher, para os filhos, resolver problema familiar. Isso é muito mais complicado. Sair com todo mundo, todas as crianças ali, quem tem filho pequeno, passar a noite com criança no hospital, com filho, isso é muito mais difícil. Fácil ir para a igreja pregar. Ficar no hospital com filho, numa UTI, dormindo lá numa poltroninha lá, é muito difícil. Isso é bem complicado. Deixa isso para ela. Mas aqui em casa é diferente. O Solo que fica no hospital com a Rebeca quando ela fica internada, graças a Deus. Né? Marido muito agressivo. Aqui ele fala assim, ó. Envolvendo com o trabalho, igreja, você se concentra naquilo, traz um problema para dentro de casa, marido muito agressivo com suas palavras, isso gera dificuldade. Irmãos, já vi tantos pastores, diáconos sendo agressivos com suas esposas. Já contamos aqui, já soubemos de casos de obreiro que batia na mulher. Já soubemos disso, já, vários casos. Mulher chegava na reunião de senhores ali, chorando ali, porque tinha discutido com o marido grita, fala alto demais. E, né, que homem grita, homem quando começa a gritar e falar alto, né, mulher que tá baixa a orelha, as filhas lá, tudo, né? Disse que a mulher é mais sentimental, percebe as coisas, e percebe mesmo, é mais sentimental mesmo. Pita dá um conselho para os pastores. Essa do Pita é boa. Pita, não, o Pita, eu não conhecia esse Pita aqui não, mas esse aqui. Pita dá um conselho para os pastores, diáconos, obreiros, que não levem para dentro de casa os problemas da igreja. Olha só o que ele disse. Porque o pastor tem uma unção. O ungido tem uma unção. O diácono tem uma unção. Né? E tem uma unção, tem uma bênção. Bênção aqui, viu, irmãos? É que eu não sei fazer você decidir. Tem uma bênção, leva a bênção do Senhor. Ou seja, mulher não leva a bênção do Senhor. Mulher não tem unção nenhuma, né? Mulher não tem unção nenhuma, né, Pita? Mulher não tem, não. Então você tem que ver lá, ó. 2 Coríntios 1:21 diz assim, ó, que ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações. Irmãos, Paulo fala para os coríntios que ele nos ungiu, que todos nós hoje somos ungidos de Deus. Mas vocês estão lá no Antigo Testamento, estão lá na lei, né? Estão lá na lei, naquele negócio de ungir o sacerdote. Né? Já o Novo Testamento fala que todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos povo de Deus, né? Sacerdócio real. Agora, essa do Pita, irmãos, é para fechar com chave de ouro. Essa do Pita. Ele falou, o Luiz Eugênio até olhou assim para ele. Ele falou assim, ai, esfregou as mãos assim. Eu e minha esposa, quando vamos assistir o culto no YouTube, vamos ver quem vai descobrir a revelação primeiro. Ele quis dizer que ele sempre vai assistir o culto ali pelo YouTube junto com a sua esposa. E a gente vai lá descobrir a revelação. Quem é que descobre a revelação primeiro? Nossa. Não, nada a ver, irmão. Pita, pastor Pita, hein? Olha, eu fiquei... E até o Luiz Eugênio olhou assim... Tá? O Luiz Eugênio olhou assim... vocês têm que conferir lá no YouTube, viu? Eu vou deixar depois o link desse vídeo aí, dessa live deles aí. Olha, irmãos, é uma coisa, viu? Então, irmãos, primeiro, o que é mais importante, que a mulher é parte, eles não colocaram nada disso. Ficaram falando, então, que é coisa do adversário, que é coisa... E ficaram falando várias coisas. E será que eles fazem? Ficaram falando de palavra rude, de ira, de suscitar ira, de um monte de coisa... De falar de perdão, mas irmãos, na prática, e o versículo simples desse, eles não falaram. É tratar a mulher como a sua parte, honrar a mulher como a sua parte mais fraca. É honrar a mulher, tratar com dignidade, com honra,
como a parte mais fraca. E será que esses pastores aí da seita Maranata fazem isso? Será que os diáconos aí da seita Maranata fazem isso? E os obreiros da seita Maranata fazem isso? Irmãos, então o que eu quero mostrar nisso tudo é que eles não têm preparo nenhum para esse tipo de mensagem, nem para live, nem para nada. Isso aqui não tem nada que aproveita nessa live aqui do Josias. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.